boa tarde. Nós estamos chegando aqui pela TV Todo Dia com mais um programa Cidade Total, nesta quinta-feira, 8 de outubro do ano de 2015. Agora a produção falou para mim falar, além da hora, para mostrar que nós estamos ao vivo, falar a data também do programa. É isso, senhor Luciano? Então hoje eu fui direitinho aqui, hein, ó. Quinta-feira, 8 de outubro, estamos ao vivo sim, viu? São meio-dia e 36 minutos. Obrigado para você que está acompanhando a partir de agora o nosso Cidade Total aqui pela TV Todo Dia. Para você de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, Sumaré e a grande parte da nossa querida Hortolândia, que também acompanha e sintoniza a TV Todo Dia. E para você, e aí não há limites, né? Para o Brasil, não há fronteiras para a internet. Você que sintoniza o programa Cidade Total pelo nosso portal da TV Todo Dia. O pessoal tem mandado mensagem, Marcelo, olha, sou de longe, não sou da sua região aí, mas tenho acompanhado o programa Cidade Total e quero parabenizar a toda a sua equipe. E a gente vai sempre estar mandando alguns abraços aqui também dentro do programa. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção. O que foi, meu filho? Canarinho amarelo, eu vou meter a mão na sua fuça, né? Você pensa que eu não ouvi o que você falou. Tá parecendo um canarinho amarelo hoje. E vocês acham que da produção vocês vão me deixar louco aqui, vão deixar um maluco. Olha, daqui a pouco eu vou mostrar a cara dele, viu? Daqui a pouco nós vamos mostrar a cara dele. Eu quero ver se você fala isso, olho no olho, cara a cara. Tá dando risada, meu filho? Olha lá, mostrou a figura aí, ó. Canarinho amarelo. Aí, mostrou a figura. Impressionante o negócio. Além de tudo, eu tenho que aguentar um negócio desse aqui no programa. Como é que pode um negócio desse, né? Tá parecendo um canarinho amarelo hoje. Impressionante. Olha, eu quero chamar a sua atenção. Vem aqui para mim. O programa Cidade Total de hoje, gente. Agora vamos entrar na parte séria aqui do programa, né? A gente trouxe na segunda-feira aquela reportagem e muitas pessoas depois inclusive acompanharam também pelas redes sociais, pelas páginas também do Facebook lá do Marcelo, e as pessoas ficaram assim impressionadas com o que viram naquelas imagens chocantes. Quando aquele aluno, não precisa mostrar agora que eu vou chamar depois com a participação da nossa convidada. Mas eu vou só comentar aqui rapidamente para a gente dar início, a abertura inicial, para a gente poder falar um pouco a respeito disso. Então o que está acontecendo é o seguinte, aquele vídeo impressionou muita gente, mesmo as pessoas que durante o programa não puderam acompanhar, mas que depois lá na página do Facebook viu aquela matéria daquele adolescente em sala de aula agredindo a professora. Aquilo é uma agressão, sim. Vão dizer que é zoação, mas para mim foi uma completa agressão e humilhação, por sinal. Agora, hoje, o programa Cidade Total, aqui da TV Todo Dia, a gente quer chamar a sua atenção porque a gente vai entrar justamente nessa questão a respeito do que nós vamos tratar aqui, no que se refere ao tema adolescente, crianças, adolescentes, jovens, o comportamento dos adolescentes nesse mundo chamado mundo globalizado e moderno. Inclusive ontem nós ficamos devendo uma matéria aqui, o Luciano Barros me chamou a atenção, e é verdade, né? Eu até peço desculpas porque às vezes o programa a gente imagina uma coisa e durante o decorrer do programa ao vivo, né? A gente imagina que vai soltar uma matéria, aí a gente tem que segurar para o dia seguinte a reportagem por conta dos fatos, do dinamismo que acontece num programa ao vivo, isso é comum. Então eu fiquei devendo ontem uma matéria policial inclusive, onde nós fomos lá com a nossa equipe ao plantão de polícia da Americana e 4 menores infratores invadiram uma residência. Gente, é uma região, toda semana aquela população é visitada por aquelas residências. Os assaltantes, os marginais, os infratores, né? Menores infratores, porque eu não posso, a lei defende eles, né? Não posso nem, dependendo do termo que eu usar aqui para eles, vai vir processo, a bucha vem em cima de mim. Agora, a polícia, o que me impressionou na reportagem, e a gente vai tentar hoje dar tempo de colocar ela, viu, ô Luciano? O que me impressionou na reportagem é quando o policial comentou comigo, esses adolescentes aí, esses 4 que nós trouxemos aqui no plantão de polícia, já é figurinha carimbada, já conhecemos eles. A gente vem, pega eles, leva, coloca na viatura, prende, leva para o plantão de polícia e depois eles são liberados, né? Então a gente já está acostumado a ver a cara deles. E eu até falei para um dos meninos lá, não vamos poder, claro, né, mostrar a imagem deles também, porque a lei também os protege, mas durante uma conversa lá em off, eu falei para um deles assim, o menino, muda de vida, rapaz. Cara, muda de vida, por que você não sai dessa? Ele olhou para mim e falou assim, tio, você está me tirando, Você está me tirando?
e começou lá com algum deboche. Eu falei, não, eu não estou te tirando, muito pelo contrário. Eu estou te dando um conselho, se é que conselho, e se é que tem conserto também numa hora dessa, não é? Se é que tem conserto numa hora dessa. Então o tema hoje está muito recheado nessa questão. Eu digo que o programa Cidade Total a gente aborda um pouquinho de tudo. Tem reportagem de bairro, tem reclamação do cidadão, tem o Alô Consumidor para defender aquelas pessoas que precisam de espaço aqui no programa, que foram lesadas. Mas a gente traz também, dentro do programa Cidade Total, a questão voltada à cidadania, né? Que está relativamente ligada ao tema, ao assunto de hoje, que nós vamos abordar muito aqui hoje no programa Cidade Total. Olha, eu vou pedir então para a produção fazer o seguinte. Nós temos uma matéria, nós vamos começar a entrar nessa etapa do programa de hoje, falando sobre jovens e adolescentes, comportamento inclusive dessa juventude, dessas crianças aí. A gente vai entrar num assunto aqui falando sobre a questão dos jogos violentos, né? Que é o tema que a gente prometeu na semana passada e a gente iria trazer aqui com a participação da doutora Josiane, que será a nossa convidada para estar abordando esse assunto. Eu vou tentar aproveitar aqui a presença da doutora, aí a gente vai mostrar, viu, produção, só para entender aqui, aí a gente vai mostrar a agressão, aquela agressão dentro da sala de aula, para ela também fazer um comentário a respeito. E aí depois, mais para o final do programa, essa reportagem que envolve a atuação de menores infratores aqui no município de Americana, que vem apavorando o município e também toda a região. Então vem aqui comigo, acompanha essa reportagem, manda para o Cidade. O conteúdo violento presente nos jogos eletrônicos atuais torna cada vez mais comum a convivência de crianças e adolescentes com cenas que envolvam sangue e violência. Após o caso de Marcelo Pesseguini, cujas suspeitas sugerem ter matado sua família e horas depois cometer suicídio, a Polícia Civil cogitou a possibilidade de jogos de videogame terem estimulado o crime. Mas, segundo especialistas, outros fatores influenciam o comportamento da criança. Se ela presenciar violência doméstica, violência entre os pais, se ela viver numa comunidade violenta, tiver como referencial a violência. Vitor Gaeta é fã de videogames desde criança e tem mais de 20 jogos. Eu gosto mais de jogo mais violento, mais ação, né? Jogos de ação, os que eu mais gosto. Cada jogo que eu jogo, eu gosto de interpretar a história, de ver como se fosse um livro ou um filme, entendeu? O excesso de tempo dedicado aos jogos eletrônicos pode interferir na rotina de uma criança ou de um adolescente. O contato social e o desempenho escolar muitas vezes saem prejudicados. A principal questão é se o conteúdo violento pode alterar o comportamento do jogador. No Brasil é cada vez maior a procura por jogos que envolvam armas e sangue. Em média, cada jogador passa de 3 a 4 horas no videogame. Jogos que fazem muito apanhado à guerra mesmo. Guerra civil, guerra moderna, guerra futurista, são os que mais saem na loja. Mas, de acordo com a doutora, o videogame também é capaz de aumentar o raciocínio lógico e até incentivar o convívio com outros colegas. Tem a função importante, que é o desenvolvimento motor, a concentração, né? Então isso é importante também para a criança e para o adolescente, isso é benéfico. Muito bem, estamos aí com essa matéria, com essa reportagem de alunos. O conteúdo violento presente nos jogos eletrônicos atuais. Eles fizeram da FMU, né? Está me dizendo aqui a produção, a faculdade. É um trabalho desenvolvido pelos próprios alunos, numa reportagem que eles retratam esse tema a respeito dos chamados jogos violentos. E para abordar esse tema com a gente aqui dentro do Cidade Total, quero receber aqui minha amiga, a doutora Josiane, mais uma vez. Por favor, doutora. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa. Prazer imenso recebê-la aqui, viu? Muito obrigada. Ok. Você acompanhou, doutora, a questão do espaço, da entrevista, da matéria, inclusive com a opinião de uma colega sua, né, uma psicóloga, falando da questão da coordenação motora, que traz essa questão do auxílio. Você concorda? É lógico que ela abordou apenas um ponto de vista e a gente vai aqui aprofundar mais detalhes a respeito disso. Enfim, o que os jogos violentos podem trazer em consequência para jovens, crianças e adolescentes?
É verdade que a parte cognitiva ela está sendo trabalhada, atenção, concentração, memória, a parte motora também está sendo trabalhada. É verdade, né? Tudo que a gente tem à disposição, né, para desenvolver essa capacidade, né, vai desenvolver. E os jogos, ele tem essa condição para isso. Agora, como a gente não é só questão cognitiva, nem motora, né, nem é só físico, né, tem a questão emocional. Aí na questão emocional a gente tem que pensar um pouco, né? Porque pode ter alguns benefícios, mas também tem malefícios. Principalmente se a quantidade de tempo que a criança, o adolescente ou o adulto fica no programa, né, na atividade ali, então o tempo também conta muito com relação aos prejuízos, né? Inclusive podendo desenvolver a compulsão, né, para aquele jogo. Então, a gente tem que se preocupar, sim. Um dos prejuízos que eu vejo muito grave, que a moralidade pode ficar comprometida, a questão de certo e errado, né? Porque a gente, na sociedade, a gente precisa lidar com essas questões, né? O que é bom, o que não é, o que pode fazer, o que não pode. Então, tem muita gente que fica muito tempo jogando jogos violentos, que na hora que sai para o mundo real, ele vai analisar uma situação, fica às vezes meio duvidoso para ele aquele julgamento que ele tem que fazer. Então, o desenvolvimento da moralidade, né, que isso começa desde bebê, ficar muito tempo centrado naquilo pode comprometer. E tem outros problemas. Pode mexer com o caráter de uma pessoa. A gente vê, por exemplo, reportagens, já tem universidades americanas. E aí quando você vai pegar, né, na reportagem, não, aquele aluno entrou na faculdade, na universidade, saiu matando todo mundo, alunos, professores, causou um pânico mundial, né, na situação. E aí quando vai apurar o comportamento daquele jovem, se depara com uma situação como essa, mas ele era viciado em jogos, revelam os pais, os familiares. Pode ter uma relação uma coisa com a outra ou não necessariamente? Pode ter uma relação se aquela pessoa já tiver uma tendência ao que a gente chama de um comportamento antissocial. Na verdade, quem dá esse nome é um autor chamado Winnicott. Ele fala do comportamento antissocial, que quer dizer isso, numa determinada época, a criança começa a roubar, começa a desorganizar o ambiente, começa a ser destrutivo, podendo ser violento, podendo até se tornar um psicopata. Agora, a gente tem que analisar porque o jogo em si não é ele que faz isso com a pessoa. Ela já tem que ter na história de vida uma tendência a esse comportamento antissocial. Que isso começa desde quando essa pessoa nasce. A forma como é a história de vida dela, como a mãe cuida, como o pai cuida, isso vai desenvolver uma possibilidade, por exemplo, de ter um comportamento antissocial. Se isso estiver dessa forma, os jogos pode ser uma identificação, pode dar ideias e daí pode chegar até um ato em si. Só que nem muitos pais me perguntam, se fica muito tempo, o que pode acontecer, né? A criança que está ali fica toda hora querendo jogar. A gente tem que ver o histórico anterior, né? O que eu vejo mais, o maior comprometimento é de prejuízo nos relacionamentos, pode tornar uma compulsão, ficar viciado naquilo, ter baixa no rendimento escolar. Agora, lógico, né, que pode ter uma identificação com aquilo se tiver essa tendência. Alguns jogam para relaxar, outros jogam porque sente raiva de alguma coisa e no jogo eles vão extravasar essa raiva. Agora, quem já tem essa tendência, a gente tem que ficar atento, porque pode ser um disparador de ir para a prática, né, para um ato violento, destrutivo, né, e ser muito ruim, que nem a gente vê por aí, né? Tá certo. Nós temos uma participação, produção, já pelo nosso WhatsApp, mensagem de voz do nosso telespectador que participa do tema de hoje aqui do programa Cidade Total. Pessoal, deixa a sua mensagem e a gente sempre... É uma forma da gente interagir também com o nosso telespectador. A ferramenta do WhatsApp, eu costumo dizer que é fantástica e ajuda também meios de comunicação a gente poder dar um dinamismo maior aqui para o nosso programa. Então deixa eu ouvir a participação da telespectadora de hoje aqui dentro do programa Cidade Total. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, doutora Josiane e a todos do programa Cidade Total. Aqui é a Luana, do bairro Morada do Sol, em Americana. Meus filhos
são viciados em computadores e videogames. Gostam de jogos violentos e muitas vezes já os flagrei até de madrugada jogando. Qual a melhor forma de disciplinar isso? Eles têm 11 e 14 anos. Em relação à violência nas escolas, eu gostaria que a senhora tirasse a minha dúvida. Qual é o problema hoje? Vem de casa ou é a falta de preparo dos educadores que está ocasionando essa violência nas escolas? Obrigada, Marcelo, pela atenção. Obrigada, doutora Josiane, pelo esclarecimento. Um abraço a todos aí. Obrigado, Luana, pela sua participação. É uma preocupação que ela tem, primeiro com os filhos, 11, 14 anos. Ela disse que até já flagrou eles na madrugada, alucinados em jogos, em videogame, computador. Como é que se administra uma situação como essa com os filhos? Isso já é sinal de que eles estão tendendo aí a ter compulsão pelo jogo, porque acordar à noite para querer jogar, né, eles estão muito instigados. É lógico que dá curiosidade, dá vontade de continuar do ponto que parou. E às vezes o pai não deixa vai dormir, não deixa, para aí, depois vai na madrugada achando que o pai está dormindo. Acontece, né, doutor? Tem que colocar os limites. Exatamente. A questão de limite é uma questão muito difícil, porque muitas crianças se revoltam, adolescentes se revoltam, né, mas assim, a pergunta que ela faz, né, o que fazer? É a questão do limite, né, de conversar com eles e falar que isso é prejudicial, explicar o porquê isso é prejudicial, que pode comprometer o desenvolvimento emocional deles e propor alternativas que sejam agradáveis, que eles possam se dessensibilizar desse comportamento, né, e começar a ter um outro tipo de comportamento. Uma atividade que seja agradável, por mais que no início eles detestem, porque tem coisa que a gente vai propor que parece que nada vai equiparar ao desejo, à vontade de estar no jogo. Só que por mais que eles resistam, insistir e ajudá-los, né, a ir para uma outra alternativa, ir até junto. Vamos sair de casa, vamos tomar um sorvete, ter ideias de fazer um jogo junto, vamos sentar na mesa e vamos jogar junto um jogo que seja legal para eles e conversar com eles, fazê-los entender que é perigoso, né, ficar tão assim compulsivo com o jogo e que ideias também eles podem dar para que os pais também possam ir de encontro com a ideia deles para propor uma outra coisa. Em geral são aversivos, vão questionar, mas no fundo, isso eu vejo muito na clínica, eles parecem que não ligam nada para o que os pais falam, mas aquilo fica guardado neles. E eles fazem um esforço para tentar compreender mesmo o que os pais estão querendo dizer e muitas vezes vão propondo ideias para conseguir sair dessa situação. Então, uma boa conversa de amor e ver que a preocupação dos pais é real e que faz sentido, isso pode ajudar. Isso é um tipo de limite também, né? Tá certo. Ela fez uma outra colocação, que é a questão da violência nas escolas. A gente tratou sobre esse tema, doutora, na segunda-feira, né, com o programa aqui Cidade Total. E eu vou pedir, então, para o pessoal da produção, a gente mostrar um dos vídeos que a gente mostrou na segunda-feira, e a doutora Josiane vai também poder opinar, até em relação à pergunta que a nossa telespectadora fez sobre a violência das escolas. Um pedaço apenas, produção, para a gente poder entrar nesse assunto da agressão dessas crianças. Por favor. Pode pôr o retorno. Nada, né? Não respeita ninguém, não. Você desconfia. Você tem homem? Por que você não vai procurar o seu? Por causa que eu tenho 100, querida. Uai, querida. Ô, Nivaldo, você não respeita, não? Vai pegar, porra. Vai pegar agora. Isso, tem obrigação de pegar a coisa assim. Dá lá, querida. Já ouvi falar. Struptease, querida. Não falar, não. Lógico que não. Nunca tive confiança, querida. Você já ouviu tapa na cara? Você já? Porque tá com medo de se sentir ofendida, não vai falar nada? Bora, Nivaldo. Ó, menino. pega! Ô, meu, não tem menina pra eu casar, querida, você não ouviu falar?
licença daqui, Ah, você tá sentindo choque? Você tá tremendo, querida? Dá licença daqui. Opa, você não me parou pra estar tocando em mim se eu pegar nos seus peitos, hein? Ai, Vagabunda! dá licença, animal. Bate, Dá licença. bate, capeta! Doutora José, eu fico assim, inconformado e aborrecido, e eu acho que choca todos nós. Eu comecei a entrevista na semana passada, a gente relembrando os tempos do Silvino, né? Quando eu te apresentei aqui como nossa parceira aqui dentro do programa Cidade Total. E aí, a gente falava, relembrava, inclusive, os tempos eram outros, né? Já tinha, claro, a bagunça em sala de aula, o comportamento, às vezes, de um, de outro, né? Que saía um pouco. Mas quando a gente observa, além de profissional que você vai opinar sobre o assunto, quando a gente observa situações e casos como esse, não só uma agressão e uma humilhação a professores, mas hoje os alunos estão marcando brigas de gangue dentro de sala de aula e até fora da escola, né? E machucando mesmo, com agressões violentas em muitos vídeos e reportagens que a gente acompanha. O que é isso, doutora, do ponto de vista como pessoa, mas também como profissional? Como pessoa, eu me emocionei, me coloquei no lugar dela, né, como eu sendo a professora e como eu lidaria com a situação. Né? Emocionei mesmo, porque eu acho que todo mundo já passou por alguma situação de enfrentamento, né? Seja com aluno, eu acho que esse vídeo pode ser uma amostra, né, que muita gente pode se identificar. Muita gente já passou com filho ou com outras sobrinhos, outras pessoas, né? Então, são dois pontos. Uma é o posicionamento da gente, a autoridade, né? Que o professor é uma autoridade ali na sala de aula. Então, essa é uma questão, o posicionamento, né, do adulto, seja o professor, seja o pai, a mãe, a tia, seja quem for, mas é a figura de autoridade, como lidar com isso. E outra coisa para a gente analisar é o comportamento da criança, do adolescente, né? Para falar sobre isso, eu queria só falar primeiro da questão do adolescente, porque quando a gente vê uma situação dessa, vem uma revolta e vem assim, nossa, o que fazer numa situação dessa? Quando eu falei da questão da tendência antissocial, uma questão muito importante que a gente tem que entender disso é que muitas crianças, quando nascem, elas passam por um bom momento, quando são bebês. Mas depois, quando elas começam a crescer, pode acontecer o que a gente chama de deprivação. O que é isso? Alguma coisa acontece no lar que essa criança fica muito decepcionada, muito frustrada. Um exemplo, nessa fase da criança um pouco maiorzinha, ela vai demonstrar a agressividade dela, porque a agressividade, isso em casa, ela é pequena ainda. Ela vai demonstrar essa agressividade e a família precisa conter essa agressividade. Uma criança em casa que quebra um vaso ou quebra algum objeto e a mãe já vem brigando, já vem xingando, já vem falando, ai, pelo amor de Deus, onde já se viu, você não presta para nada mesmo? Esse é um tipo de intervenção que a mãe dá. Uma criança que quebra algum objeto, a mãe fala, eu não gostei, mas vamos consertar. Ou um outro exemplo, uma criança que bate e a mãe pega e já devolve na mesma hora, que é a lei de Italião, né, olho por olho, dente por dente, vai ter um reflexo nessa criança. A criança que bate e a mãe segura ela e fala assim, eu não gostei disso que você fez, você não vai fazer mais isso comigo. E contém e põe um limite, isso não só a mãe, o pai também, vai ser um outro tipo de desenvolvimento emocional nessa pessoa. Um ambiente onde a mãe não conseguiu conter isso e o pai não teve uma força também, porque a voz do pai, Marcelo, além de ser a voz forte, né, mais forte do que a da mulher, que a voz em si, a entonação é forte, ela é muito importante na questão do limite, porque a presença masculina, né, ela representa muito essa questão do limite e é efetivo mesmo. Se o ambiente não teve isso, a criança não vai ter desenvolvido a confiança, não vai ter desenvolvido a segurança, a agressividade dela vai ficar muito deslocada. O que a gente vê na teoria e na prática também dá para comprovar isso? Que chega nas escolas, eles vão continuar testando essa agressividade em busca ainda de ter esse limite que era para ter tido quando criança, em busca ainda de ter uma interdição bem firme, que quando não ocorre nem em casa, nem na escola, vai acabar tendo lá na prisão.
o limite vai ser a grade para essa pessoa. Né? É como uma pedrinha que a gente joga num lago e vai reverberando, ela vai parar só no limite ali do lago. Então, essa criança precisa sentir ainda a intervenção e ela precisa ainda encontrar uma mãe que a acolhe, uma mãe que a entenda. Quando a gente vê casos que nem esse menino, a gente fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo com ele? Nós temos que olhar que tem uma falha, possivelmente tem uma falha na história de vida dele, quando ele estava... Isso geralmente não é a falha de quando bebezinho, porque quando é bebezinho desenvolve outros tipos de problema. A tendência antissocial é um pouquinho depois, quando ele já está um pouquinho maior e quando tem essas falhas no ambiente. Então, o que acontece na escola, que eu acho que daí é o trabalho que nós profissionais podemos ajudar muito, de conversar com esses professores e mostrando essa parte teórica do assunto e ajudar a ter estratégias de contenção. Tanto a violência quanto o roubo, porque o roubo também é um sintoma de uma tendência antissocial. A criança rouba não porque ela quer objeto, porque ela quer encontrar, na verdade, a mãe e o pai. Né? Isso dá até para um outro momento eu explicar melhor, mas na verdade ela não está interessada naquilo, como aquele menino, não está interessado naquela situação em si, ele está interessado em receber um tipo de compreensão e de receber um tipo de limite. Então eles vão fazendo desesperadamente, desorganizadamente, na esperança, essa é a palavra, na esperança de encontrar alguma coisa que os ajude. Quando essa criança, esse adolescente é entendido nisso, se está em tempo ainda, ele pode parar de ter esse comportamento. Inclusive, tem crianças que param de roubar quando elas são entendidas nesse sentido. Então, tem que ter um trabalho com toda a equipe, porque hoje em dia, cada vez mais está tendo esse comportamento, que me faz pensar que cada vez mais tem lares onde não estão fazendo essas intervenções de forma adequada, né? Pai e mãe está se perdendo muitas vezes em como fazer, então a gente tem que trabalhar a prevenção com os pais e o trabalho com os professores também. Mas é muito importante que a gente entenda a situação. Quando a gente entende a gente como profissional e a gente sabe a estratégia que tem que ter na hora, aquela situação pode ser resolvida, Marcelo. Então, em relação ao que a nossa telespectadora perguntou, ela fez uma pergunta, de quem é a culpa? É da mãe? É da escola? É muito complexo isso para se responder de uma forma assim... Na verdade, começa com mãe e pai. Porque a tendência antissocial... Já disse que a educação vem do berço. Né? Exatamente, ela começa lá atrás. Uhum. E depois a sociedade precisa entender esse funcionamento, que eu acho que a nossa sociedade carece muito de compreensão sobre o assunto. Isso precisa ser feito multiplicadores desse tipo de compreensão para que as nossas escolas possam conter mais esse tipo de situação. Porque eu vejo que muitos professores ficam sem saber o que fazer. Então, a compreensão teórica de gente que já vivenciou isso, que já escreveu sobre isso, já teve intervenções sobre isso, a gente compreender tudo isso ajuda no trabalho desses adolescentes, que no fundo é uma esperança deles conseguirem ser amados e terem limites. Se isso não é feito, Marcelo, vai para a delinquência, daí pode ir para uma psicopatia e daí fica muito difícil lá na frente salvar, porque daí já desembocou muitas outras coisas, né? Então aí fica muito mais complicado. Então a gente tem que fazer, nessa época de criança, de adolescente, né, intervir urgente. Tá certo, eu quero agradecer mais uma vez a participação, todas as quintas-feiras, a doutora Josiane Ramos Ferreira participando com a gente. Aliás, eu gostaria até que você, doutora, por gentileza, deixe um contato, telefone, porque às vezes as pessoas nos perguntam, né? Seja o programa depois acaba indo para as redes sociais também, o pessoal sempre nos pergunta, Marcelo, eu queria um contato, estou precisando de um auxílio, uma ajuda profissional da doutora, uma orientação. O pessoal pode ficar à vontade para manter contato, né? Sim, claro, até agradeço a oportunidade da clínica. Depois semana que vem a gente vai colocar o telefone da doutora, mas agora ela vai deixar os contatos aí. Eu vou passar já direto no meu celular, que é 997461390. E o meu e-mail é ramosjosianec@gmail.com. Pode entrar em contato que eu estou à disposição para atendê-los. Tá Obrigada. certo. E semana que vem a gente vai deixar aqui o telefone, o e-mail também da doutora, a hora que ela estiver falando, para o pessoal poder ter contato com ela. Ela vem ajudar, é uma colaboradora aqui do programa Cidade Total
e as pessoas vão também, acabam realmente se identificando, né, com uma profissional como você e o pessoal querem também serem ajudados, tá bom? Obrigada, Marcelo? Muito obrigado, viu? Até a próxima quinta-feira. Viu? Até. Tá bom? Obrigado. Olha, vem aqui pra mim, meu filho. Vem aqui pra mim agora, ó, virei tudo aqui. Isso, maravilha. Olha, eu quero chamar a sua atenção, por falar chamar a atenção, volta aqui pra mim. Jornal Todo Dia de hoje, tá aqui, ó, nas minhas mãos. Jornal Todo Dia. Os destaques do Jornal Todo Dia, empresa desmente PO. PO, para quem não sabe, é o presidente da Câmara de Americana, né? Então diz aqui, ó, a empresa Paiacam Publicidade, que é a responsável por distribuir informativos sobre as atividades da Câmara de Americana, desmentiu o presidente da Câmara, Pedro Peol, e afirmou que a casa não solicitou nenhum tipo de controle de distribuição do material. Outro informativo começou a ser distribuído sem o controle que Peol havia prometido à imprensa. Tá uma confusão esse negócio de agência de publicidade lá da Câmara, porque as pessoas... virou uma polêmica, uma novela em relação a isso. E eu estive conversando agora há pouco, acabei hoje pela manhã encontrando por um acaso o pessoal da agência de publicidade que presta serviço à Câmara Municipal. E ele me disse o seguinte: Marcelo, eu vou convocar uma coletiva, já fica de primeira mão aqui, eu vou convocar uma coletiva a toda a imprensa para esclarecer as dúvidas, né? E ele vai estar provocando uma coletiva para poder estar... porque isso aqui já virou uma novela, essa questão da publicidade da Câmara no município de Americana. Olha, um outro fato aqui que repercute na página principal hoje, na capa do Jornal Todo Dia, gente, e que acaba sensibilizando a todos nós, é a história desse moço, desse homem de 55 anos, o jardineiro Wagner Lopes da Silva. Depois de trabalhar, ele costumava sair para buscar a filha viciada em crack e que vagava pelas ruas. Muitas vezes ele não achava. Na última busca, ele caiu do 5º andar de um prédio abandonado lá da Vila Galo, em Americana, e morreu. Muita gente conhece esse prédio aqui. Ó. Mostra, se puder aqui, produção, a fotografia desse prédio, que eu tenho certeza que muita gente já passou em frente. Né? Fica ali na região da Avenida Abdo Najar, ali, a região próxima à Nova Americana, aquela região ali. É um prédio que está lá, você passa a ver há muitos anos esse prédio abandonado. E esse homem de 55 anos de idade buscava a filha sempre viciada em crack para poder ir atrás da filha, né? Buscar socorro, recuperar a filha, trazer para casa, enfim, no desespero. E eu imagino eu, que ela deveria muitas vezes se esconder nesse prédio abandonado. Ele foi lá atrás da filha, mas acabou caindo do 5º andar e, infelizmente, é mais uma tragédia que acontece aqui em nossa cidade. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui com o programa Cidade Total. Não saia daí, que tem muito mais informação para você. Eu volto já. Notícia à vista. A cada momento, novas notícias surgem, novos acontecimentos. E você tem um lugar para achar tudo o que precisa. Com o novo portal do Jornal Todo Dia, você embarca em um mundo de informações de todas as cidades da região metropolitana de Campinas, do Brasil e do mundo. Além de layout dinâmico e moderno, você encontra conteúdos sempre atualizados e de credibilidade. Portal Todo Dia. Navegar é preciso. Acesse tododia.com.br. Autoria Moda, loja de roupa feminina e acessórios. Aqui você tem sempre novidades em looks lindíssimos para você arrasar em qualquer ocasião. Uma loja climatizada com bom atendimento e estacionamento à porta e parcelamento em até 6 vezes com crediário próprio. Rua das Paineiras, 412, Jardim São Paulo. Telefone 3457-2706. Roda Bem Centro Automotivo, mecânica geral e mecânica de auto com serviço de alinhamento, balanceamento, venda e troca de pneus, amortecedores, suspensão, escapamentos, troca de óleo, freios, airbag e ar-condicionado.
equipamento moderno para ultrassom de válvula de injeção e para diagnose de injeção eletrônica. E ainda, regulagem de motores contra a emissão de gases poluentes e recepção informatizada com histórico de serviços para frotas. Venham nos conhecer. Avenida Pascoal Ardito, 2641 Americana. Fone 34685152. Roda Bem Centro Automotivo. Fazemos o melhor para você e para seu carro. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Cidade Total pela TV Todo Dia. Agora que minha convidada foi embora, eu vou tirar satisfação com ele. Vem aqui para mim. Vem aqui para mim, Luciano. Vem você aqui, meu filho. Isso, não tem problema. Isso aqui é televisão, não tem problema. Todo mundo sabe que a televisão é que atrás de uma emissora tá tudo aqui lá, viu? Fala um negócio para mim, Rai. Que história é essa, você falar que eu sou tô parecendo um canarinho amarelo hoje, meu filho? Tô parecendo um canarinho amarelo. Ô, Rai, eu te fiz aquela pergunta ontem e eu vou fazer de novo para você. Você prefere, isso pode colocar inclusive em risco o teu emprego aqui na TV. Presta atenção no que você vai falar. Você prefere andar comigo para fazer reportagem policial, ir no meio do mato, atrás de polícia correndo atrás de bandido, tráfico de drogas, ocorrências policiais? Você prefere ir com a Kaline fazer a cobertura do Shop Show durante todo o dia? Com a Kaline. Nós temos imagem aí, ó. Essa é a Kaline, para quem não sabe, a nossa querida Kaline. Olha lá, tá aí as imagens dela. Uma moça muito simpática, eu conheço a Kaline. Já tive a oportunidade de dia desses aqui, mesmo na TV, de bater um papo. Muito bonita, simpática, talentosa, nossa Kaline. Mas eu acho que você deveria ter falado que era comigo. Porque você está ganhando, onde você está ganhando mais é do Luciano Barros aqui, que está pagando mais para você. Tá bom, vai, vem aqui para a Kaline aí, ó. Ela é uma figura extraordinária, viu, gente? Mandar um beijo para a Kaline. Ela falou que vai vir fazer uma visita para a gente aqui. Até eu, Rai, tô brincando, até eu vou ficar mais bonita aqui com ela do meu lado. Vou ou não vou? Fala sério. Se ela vier fazer o programa aqui comigo, ou ter uma participação, aliás, ela não precisa fazer nada. Só se ela ficar aqui do meu lado, né, Luciano? Se ela ficar aqui do meu lado, só aqui, já vai estar bom, não precisa fazer nada. Só ficar com o sorriso no rosto, com a simpatia que ela tem. Mas é um talento a menina, viu? Quero mandar um beijo para a Kaline, eu estou brincando com ela, porque a gente tem essa liberdade, essa amizade de poder brincar com algumas pessoas que a gente gosta, que são talentos, né, na nossa televisão. Ela trabalhou em emissoras de rádio também, como locutora, é uma pessoa muito querida, muito talentosa. E eu estou brincando com ela porque eu tenho essa liberdade de poder brincar com ela como amiga, como profissional e um grande talento aqui da nossa TV. E eu convidei mesmo ela. Ela tá fazendo está passando por um momento de mini férias. Está lá pelos lados, eu acho que eu não vou nem falar onde ela está passeando, mas, rapaz, me deu inveja só de ver algumas fotografias, algumas imagens de onde ela está. Mas, enfim, qualquer dia desse ela vai estar passando aqui para poder bater um papo com a gente. E aí a gente vai esclarecer de uma vez por todas essa história do Rai, que prefere, segundo ele, acompanhar a Kaline no Shop Show do que acompanhar eu nas matérias da polícia. Aí para ir comigo eu levo o Edson, levo o Luciano Barros e deixo a Kaline para ele. É bobo o menino, né? Tá bom, vai. Olha, vem aqui para mim porque a gente vai voltar a repercutir agora a respeito de mais um caso que é muito sério, muito grave, que vem acontecendo aqui na região de Americana, interior do estado de São Paulo, a região metropolitana de Campinas, e também, por que não dizer, em nossa região. O papo do programa Hoje Cidade Total, nós estamos abordando justamente essa questão dos adolescentes, né, com a participação da doutora Josiane. Falamos aqui de situações desagradáveis pela qual muitas vezes passam os adolescentes que são viciados em jogos violentos e que chegam até a praticar aquela barbaridade em sala de aula com a professora, ou mesmo promover a briga, uma guerra que parece briga de gangue em salas de aulas com os colegas. Agora, não para por aí não.
Não para por aí não a questão que envolve adolescentes. Porque a moda atual, hoje também, nesse tempo moderno, nesse mundo faz de contas, nessa questão da impunidade que se tem nesse país, e foi muito se discutido durante esse ano, durante esse tempo, na Câmara dos Deputados, a questão da maioridade penal, se iriam reduzir, se não iriam reduzir. Aliás, isso daí está um rolo lá ainda, né? Tem que passar por comissões, aprova, volta para outra, aí vai para a presidenta sancionar, enfim, está um rolo isso ainda. Mas a verdade é que a gente continua numa estaca, está me dizendo aqui que parece que a lei vai exigir apenas a questão de crimes hediondos, apenas crimes hediondos praticados por adolescentes, para aí ter a chamada redução da maioridade penal. Enquanto isso não acontece, ou nada disso acontece nesse Brasil, a coisa caminha da seguinte forma: adolescentes infratores agem, como agem aqui em Americana. Marcelo, você não está falando de Americana, você está falando, lá vou falar com os preconceituosos de novo, isso não acontece aqui em Americana, acontece sim, cara pálida. Eu fui essa semana no plantão de polícia e nós nos deparamos com um caso que envolve adolescentes menores infratores e que já são bem conhecidos nos meios da polícia. Põe na tela. A reportagem do Cidade Total chegou até o plantão de polícia Americana, onde está sendo apresentada a ocorrência por patrulheiros da Guarda Municipal. Dessa vez, mais uma vez, a casa caiu para alguns adolescentes. São 4 adolescentes que já são, inclusive, bastante conhecidos no meio de polícia. Ou seja, até por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Polícia Militar e a Guarda Municipal apresentam eles do plantão de polícia durante a ocorrência, e na outra semana eles já estão praticando novamente furtos e roubos. Dessa vez, esses 4 adolescentes, eles estavam praticando furto em uma residência no Jardim da Balsa. Ao saírem da residência, saíram com equipamentos, objetos, inclusive aparelhos de som e outros objetos, notando e causando surpresa diante da população ao redor, que acionou rapidamente a Guarda Municipal, que fez a operação, o cerco no local e traz mais uma vez esses adolescentes aqui para o plantão de polícia. Ao nosso lado, o guarda Dorcílio, que participou desta ocorrência, nos dá maiores detalhes sobre a apreensão desses menores. Por volta hoje das 15 horas e 30 minutos, fomos informados aí via central da Guarda Municipal que indivíduos estariam transitando em uma área verde lá próximo ao Jardim da Balsa, com televisores e outros equipamentos carregando no meio desse mato, que provavelmente era produto de furto. Deslocamos até o local, quando deparamos com os adolescentes, que já são conhecidos aí da equipe, não só da Guarda Municipal como da Polícia Militar. Eles fazem a prática de furtos à residência nessa região. Chegando pelo local, localizamos uma testemunha que acabou saindo aí na via, deparou com esses adolescentes com os objetos, acabou aí entrando em vias de fato com os adolescentes, aí conseguiu aí recuperar 2 televisões. Os adolescentes aí saíram meio ao matagal aí, foi localizado 2. Os outros 2 que fugiu aí também são conhecidos e eles fugiram aí com alguns pertences também da vítima da residência, que não foram localizados. Nós, inclusive, estivemos conversando com a pessoa que está lavrando a ocorrência nesse momento aqui no plantão de polícia, guarda Dorcílio. Inclusive foi dito para a nossa reportagem que essas crianças, esses adolescentes, estão até ameaçando a vítima a voltar no lugar amanhã para poder, inclusive, matar o proprietário da residência. Você chegou a ouvir alguma coisa em relação a isso? Sim, eles ameaçou a testemunha, a vítima, se caso eles ficarem presos, eles vão voltar na residência para cobrar aí explicações e, inclusive, até matar, se for o caso. Esses adolescentes aí na região deles, eles são bastante conhecidos, eles são bastante violentos lá naquela região. Já foram apresentados aí diversas vezes, não só aí por furto ou com réplicas de arma. Um deles já foi apresentado aí com a réplica de 380 pela Polícia Militar e uma réplica de calibre 12 pela Guarda Municipal. Então eles são bastante conhecidos aí também na parte de tráfico de droga naquela região. São adolescentes, vamos dizer assim, bastante escolados já na prática do crime. Sim, são bastante escolados aí, do tempo que eles têm aí de prática de crime, já está vencendo aí os 16 e 17 anos deles. Logo chega nos 18 aí. Acredito eu que logo eles vão para alguma delegacia aí, não vai sair mais. Por quê? Porque não vai parar. A situação está tão fácil para eles que eles não vão parar do que eles estão fazendo.
Já são figurinhas carimbadas no meio da polícia. A guarda vai lá, a polícia militar vai, prende, leva para o plantão. O que acontece, seu Marcelo? Nada. É isso mesmo. Os adolescentes são colocados em liberdade novamente. Por quê? Porque o Estatuto, falar bem bonitinho aqui, né? O Estatuto da Defesa das Crianças e do Adolescente e a questão da maioridade penal, que não acontece hoje ainda em nosso Brasil, permite que adolescentes, eles vão lá na semana que vem de novo, meu filho. E quando a vítima fica com medo, amedrontada, testemunha, eu até pedi para a vítima se poderia gravar uma entrevista com a gente e falou, olha, eu até gravo, mas se puder não mostrar meu rosto, porque ele sabe que semana que vem esses adolescentes, em plena luz do dia, estarão novamente agindo por lá, naquela região do Jardim Balsa 2, em Americana. E não é só lá, em outras regiões que esses menores infratores agem. Vem aqui comigo, porque eu conversei com a vítima também e tive a oportunidade de ouvir esse testemunho. E a reportagem do Cidade Total conversou também com a vítima, que acabou tendo essa surpresa desagradável, sendo visitada a sua casa, a sua residência, por esses adolescentes infratores praticando o furto no local. Qual o endereço lá da sua residência? Rua Rio de Paraná. Lá no Jardim da Balsa, é isso? Jardim Balsa 2. Balsa 2. A gente está aqui preservando a imagem dessa vítima que pediu para não mostrarmos aí o seu rosto, mas ele nos revela como é que foi esta ocorrência, como é que ele ficou sabendo mais uma vez dessa ocorrência, o que você estava me dizendo que é bastante comum, inclusive, naquela região. Assim, né? É um bairro que não é bem populoso ainda e, tipo assim, você quase não vê vizinho na rua, você não vê viaturas, né? Então é um prato feito para eles entrar durante o dia. Eles estão assaltando muito. Plena luz do dia? Direto, 11 horas da manhã, não tem hora. Esses dias teve vizinho lá que saiu para trabalhar e eles já estavam esperando já com o carro já. A pessoa saiu para trabalhar, eles estavam esperando com o carro, sabe? A pessoa até achou estranho e tipo assim, e na caruda assim, esperou virar a esquina, eles entraram e já vem com o carro para colocar as coisas dentro do carro e levar tudo embora. Porque não tem muito vizinho na rua, né? É um bairro que é novo. Então a gente fica refém disso aí, dessas molecadas de 15 anos que não tem medo de cadeia, não tem medo de nada, né? Porque entra e vai sair pela porta da frente daqui a pouco. Aí. Semana que vem estão praticando o roubo de novo, é o medo que vocês têm. E até ameaça, né? No seu caso, e as testemunhas são ameaçadas por eles. Acho que ameaça, né, meu? Eles ameaçam que é pra te afrontar mesmo, né? Pra você ficar com medo deles, né? Mas tudo bem, né? A população lá tá com medo. Assim, né? Tá ocorrendo muito esses roubos lá pra baixo. Lá. E é de perto, né? O moleque que roubou minha casa mora 3 quarteirão pra baixo da minha casa. Então fica difícil, né? Aí amanhã ou depois sou obrigado, tipo, até caso encontrar com ele na rua, porque hoje ele vai preso, daqui a pouco ele vai sair solto. Aí ele me ameaça, fala o que quer, né? Essa é a situação de uma vítima apresentada aqui ao plantão policial que vem com as testemunhas para lavrar uma ocorrência, mas sabe que na próxima semana esses adolescentes estarão circulando novamente pelo bairro, porque a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente permite isso para que eles não sejam autuados em flagrante e sejam recolhidos à cadeia pública. Resta saber se com 18 anos a situação deles será amenizada, serão de fato presos pela polícia ou será cada vez uma marginalidade pior na escola do crime. Eu conversei com os adolescentes, é claro que a gente não pode mostrar as imagens dos adolescentes também, né? Não permite isso, a gente mostrar sequer a imagem deles, mas eles estavam de boa lá, como se estivessem curtindo mais uma aventura, amigo. Tá pensando que os 4 adolescentes estavam lá apavorados, tensos por estarem com a algema? Tava nada, eles estavam curtindo. E teve uma hora lá que eu cheguei para conversar com um deles, eu me adentrei lá ao local, ao plantão de polícia, né? E fui lá conversar, bater um papo com eles, mesmo em off, a gente não podendo gravar, não podendo mostrar as imagens. Me chamou a atenção porque eu falei para ele assim, rapaz, sai dessa vida. Comecei a conversar no canto assim com um deles, cara de molequinho, acho que era o mais novinho lá. Falei para ele, rapaz, sai dessa vida, você é um cara bonito. Ele falou, tio, tá me tirando, tio? Tá me tirando qual é, tio? Qual é, tio? Então, quer dizer, essa é a situação, essa é a realidade. Eu não sei se tem como mais endireitar
esses menores infratores que se endireitam pelo mundo do crime? Tem sim, só um milagre de Deus, na minha opinião. Deus entrar com providência, mudar tudo, o quadro, e esses meninos terem um futuro diferente de relação a tudo isso, né? Porque eles estão nas ruas praticando esta marginalidade, atos terríveis, e a vítima, a testemunha foi ameaçada lá no plantão. Lá no plantão mesmo, os caras conversando e eles falaram, ó, se for presa a casa vai cair, hein? Semana que vem nós estamos lá de novo. Então, quer dizer, é um absurdo, gente. Hoje a gente tratou muito no programa esse tema da criança e do adolescente, por conta dessas ocorrências, fatos, inclusive com a participação no primeiro bloco do programa, com a participação da doutora Josiane, que falou a respeito desses atos chamados praticados de rebeldia com as crianças. E aí a pergunta que a gente fica em relação na nossa mente, né, a tudo que a gente falou, e que a gente faz uma reflexão aqui, é como nós começamos o programa. Será que até que ponto jogos violentos prejudica na questão da formação de um caráter desses jovens? Ou não tem nada a ver com jogos violentos? Ou para alguns tem, outros não tem? É um assunto muito complexo para a gente poder desvendar todo ele aqui dentro do programa Cidade Total. Olha, deixa eu reforçar, aproveitar aí, que está aparecendo na tela, vem aqui para mim, conversar com o nosso telespectador, que eu tenho mais alguns minutinhos aqui ainda. Esse WhatsApp, algumas pessoas me perguntam se esse WhatsApp é do Marcelo Hartmann mesmo. É o meu pessoal, inclusive. Eu fiz questão de pedir para a nossa produção divulgar esse número, porque eu quero conversar com o cidadão, eu quero interagir com o cidadão. Então, esse WhatsApp, às vezes as pessoas pensam, Marcelo, mas só serve na hora do programa para me mandar uma mensagem? Não. É até melhor que você nos envie qualquer sugestão que você quiser, desde um alô, né, Marcelo, olha, eu gostaria de pedir para a sua reportagem vir aqui no meu bairro, eu estou com algum problema, com alguma dificuldade, ou de repente você que tem algum problema na esfera, na área do consumidor, né? E aí de repente você quer também mandar uma mensagem para a gente, eu quero ir até acompanhar o seu caso, nós vamos buscar, se precisar a gente move o PROCON, né? O Marcelo não vai sozinho pôr a cara junto com você numa ocorrência que você foi lesado no consumidor. Se precisar eu busco os profissionais para a gente ir junto, para ter uma legalidade de poder buscar o seu caso, a sua história, no direito do consumidor. Então você pode enviar uma mensagem. E pode enviar mensagem também, você quer receber uma visita, e aí eu preciso de vocês, que a gente tem muitos amigos, muitos conhecidos, né? O pessoal elogia muito o programa, a forma que a gente está fazendo. Cada semana a gente está dando uma acelerada maior aí no processo, no projeto que estamos ainda iniciando aqui na TV Todo Dia. Mas eu preciso dos parceiros, né? Sem os parceiros eu não consigo fazer um programa, porque televisão, todo mundo sabe, é caro, envolve produção, isso aqui não é segredo para ninguém, envolve muita produção, envolve equipe, eu não faço sozinho, eu tenho que ter uma equipe por trás de técnicos, de responsáveis, repórteres, uma equipe de vendas, é um contexto todo, né? É um contexto todo, e eu preciso. Então você de repente, Marcelo, eu quero ser parceiro do programa Cidade Total, gostei do seu programa, do estilo do seu programa, quero contribuir de alguma forma, como é que eu faço? Manda uma mensagem também para a gente pelo nosso WhatsApp, 981773235, e aí a nossa equipe vai até você para a gente poder também conversar com você, levar o nosso projeto, a nossa proposta, dentro do que a gente tem para oferecer para você aqui no espaço, na TV Todo Dia, com o programa Cidade Total. Tá bom? Já falei demais, o Rai já está fazendo um sinal, está na hora da gente ir embora. Então amanhã a gente volta com mais um programa Cidade Total. A partir do 12h30 às 17 horas você fica com os nossos reprises. Às 23 horas também, né, Rai? Às 23 horas também está entrando reprise do programa Cidade Total, aqui da TV Todo Dia. Até amanhã, um abraço a todos. Amanhã estarei de volta. Tchau, tchau.